pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, que trata-se de fé. O título deste capítulo fala sobre exemplos de fé. E a gente tem relatos na Bíblia de pessoas que tinham como referência a vida deles a fé em Deus, a prática da fé em Deus. Eu quero falar sobre o que é fé. Fé é ser uma pessoa otimista? Fé é achar que tudo na vida vai dar certo, todo o nosso processo vai ser sempre positivo? Fé é ser uma pessoa de pensamentos positivos o tempo todo em relação à vida? Eu quero falar da definição de fé segundo a palavra de Deus. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, fala a definição de fé. O que é fé segundo a palavra de Deus? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é a certeza naquilo que nós esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus e a gente vê os exemplos que tem ali de homens que tiveram a vida pautada na fé em Deus, a gente vê que o princípio da vida desses homens era ser obedientes a Deus. Então, a gente precisa crer em Deus e obedecer ao Senhor, para que a gente venha exercer a nossa fé. Eu quero ler aqui algumas partes que eu anotei. A fé segundo a Bíblia é crer e obedecer a palavra de Deus. Simples assim, crer e obedecer. Às vezes a gente fala que, igual eu li aqui, é simples assim, e quando vai ser a prática da fé, quando vamos praticar a nossa fé, não é tão simples assim, porque exige de nós, né? E às vezes nós como humanos, às vezes a gente fraqueja na nossa fé. Por mais que a gente conheça a palavra de Deus, por mais que a gente já viveu experiências com o Senhor, mas em alguns momentos essa fé ela pode vir a falhar. Por isso é necessário que a gente tenha um relacionamento íntimo com o Senhor, para que a gente não venha fraquejar nas horas em que a nossa fé ela falha. Em um vídeo bem próximo, bem recente, em um vídeo anterior, eu comentei com vocês a respeito de uns dias que eu passei por dificuldades, que eu estava bem enfraquecida da minha fé e o meu esposo veio com palavras de ânimo para mim e logo em seguida eu comecei a me animar e quando eu fui orar, o Espírito Santo falou ao meu coração que eu não tenho que me apegar nas coisas que as pessoas me falam, mas no que a palavra do Senhor me diz, nas promessas que o Senhor tem para mim. São nelas que eu devo ter esperança, são nelas que eu devo me apegar. Então a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que a fidelidade que a gente tem com Deus é de crer nele, crer que ele é capaz de fazer aquilo que os nossos corações desejam segundo a vontade dele. Então, o texto de Hebreus, ele fala sobre exemplo de fé, ele diz que a fé é crer mesmo sem ver, é crer naquilo que Deus está direcionando, mesmo que ainda não possamos ver. A expressão pela fé se repete muito nesse texto aqui de Hebreus 11. E por que ela se repete? Porque nós somos chamados a agir pela fé. Que as nossas vidas, assim como as dos heróis da fé, sejam marcadas por primeiro crer que Deus diz e depois obedecer o direcionamento dele. Então, não é só crer naquilo que os nossos corações desejam, naquilo que a nossa emoção quer, mas crer e obedecer o direcionamento que o Senhor tem para nós.
Fé não é crer em qualquer coisa, não é ser otimista em todo o tempo, também não é pensar positivo ou determinar para Deus o que Ele tem que fazer por nós, sem o direcionamento dele. Então Deus, Ele não está aqui para obedecer às nossas ordens. Ele está aqui para que nós creiamos em quem Ele é. Ele está aqui para que a gente seja obediente aos direcionamentos dele. Não é nós que mandamos em Deus. Ele é que é o Senhor das nossas vidas. A fé é crer naquilo que Deus está direcionando. Ele é o nosso Senhor e é Ele quem comanda. Então, quando a gente entende que Deus é Senhor, quando a gente deseja colocar as nossas vidas na direção dele, a gente vai começar a exercer a nossa fé. E quanto mais a gente exerce a nossa fé, quanto mais nós dependemos de Deus para direcionar os nossos passos, a cada dia mais a nossa fé aumenta e a cada dia mais a gente vai viver na dependência de Deus para aquilo que os nossos corações desejam e para aquilo que Ele realmente quer fazer para nós. É por isso precisamos orar e estudar a palavra de Deus para entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E então, crer e agir em fé. Como eu sempre falo aqui a respeito de estudar a palavra, ler a palavra, orar, pedir direcionamento a Deus, isso é fundamental. Isso é fundamental porque quando a gente passar por situações em que a nossa fé às vezes fica abalada, ou situações que a gente olha e não vê recurso nenhum, a gente não consegue enxergar com os olhos humanos que possa haver recurso para aquela situação, e a gente tem guardado nos nossos corações a palavra de Deus, ela vai vir de encontro com aquela situação e ela vai falar e ela vai gerar esperança nos nossos corações. Então é determinante que a gente ore ao Senhor, que a gente estude a palavra, que a gente viva na dependência de Deus. Então, sempre vou bater nessa tecla, é necessário termos relacionamento com Deus. Nós só vamos relacionar com Deus praticando a palavra dele. Nós só vamos relacionar com o Senhor se a gente dedicar tempo de oração, se a gente dedicar tempo de leitura e meditação na palavra. Então, isso é fundamental. Eu sempre vou vir aqui falar sobre isso. Então, como sempre eu falo, vamos orar e estudar a Bíblia para andar com Deus. Precisamos crer e obedecer. Então, tem um outro texto também que eu anotei de Hebreus 11:6 que fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como eu falei que é necessário orar, é necessário meditar na palavra, então aqui fala que Deus, ele recompensa aqueles que o buscam. E como que eu busco a Deus? Eu busco a Deus orando. Como que eu busco a Deus? Eu busco a Deus procurando conhecê-lo através da palavra dele deixada para mim. Então eu gostaria de animar a vocês, se por algum momento vocês passam por períodos na vida que a fé possa ficar pequena, que a fé possa vir a falhar, não deixem de crer que Deus existe, não deixem de crer que Ele é capaz de gerar fé nos corações de vocês, que Ele é capaz de realizar os desejos dos corações de vocês segundo a vontade dEle. Também falo sempre aqui que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e o Senhor vai agir nas nossas vidas no tempo certo, porque às vezes Deus deixa a gente passar por determinadas situações, não é para nos castigar, não é para nos punir, mas é fazer com que a gente se aproxime dEle. Se a gente não está se aproximando dEle por nossa vontade própria, o Senhor faz com que a gente vá para a presença dEle, às vezes com uma luta, às vezes com dificuldade, e nisso a gente vai para os pés dele porque a gente crê que ele existe, porque a gente crê que ele pode fazer por nós. E isso só acontece com o relacionamento com o Senhor, de conhecer o Senhor só se relacionando com ele. Então,
São estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês, este vídeo que eu tenho para trazer para vocês hoje. E eu espero que ele possa abençoar a vida de quem estiver assistindo. Eu espero que ele possa trazer algo de bom, que ele possa trazer incentivo para vocês praticar a palavra. Leiam o texto todo de Hebreus 11. Leia, façam anotações, peça ao Espírito Santo para trazer revelação aos corações de vocês. E se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter assistido até o final. Peço para você compartilhar com outras pessoas e não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.